Fala pessoal, se você é novo aqui no canal, já peço para você, encarecidamente, você se inscrever e também já ativar o sininho para receber os futuros vídeos. Porque nosso canal aqui, se você gosta de natureza, gosta dos animais, então, como vocês podem ter visto no título do vídeo, hoje o tema vai ser sobre a conservação de espécies, né? E um exemplo que é a reintrodução de uma espécie muito... Sim, é símbolo brasileiro, mas símbolo mais da caatinga brasileira, da nossa caatinga bacana, que é a espécie da ararinha azul. Não sei se você já viu essa notícia, que elas vieram no zoológico da Alemanha, né, que elas estavam sendo criadas lá, para reintrodução aqui. Eu fiz até um outro vídeo, que eu vou deixar aqui no card aqui, ou no final do vídeo como sugestão, que eu já falei e tal, perspectivas e entre outros. Mas nesse vídeo vou falar mais a questão por que essa reintrodução da ararinha azul é um exemplo para conservação da natureza. Por que é? Quem é a ararinha azul? Que espécie é essa? Essa espécie é o último indivíduo que foi visto na natureza. Foi na década de, eu até anotei aqui, 90. Isso, década de 90, 1990. No início da década de 90. Aí, o último indivíduo foi visto na natureza e não se teve mais registros dela. Então, quando é assim, não se tem um longo período de registros, como é que eu posso dizer? Durante, acho que não sei se não exatamente um ano ou até 5 anos, não tem nenhum registro da espécie na natureza. O que eles fazem? Considera essa espécie extinta na natureza, mas ela ainda existia em cativeiro, como foi nesse zoológico na Alemanha lá. Ainda existiam algumas espécies, né, para conservação. E aí entra um outro tema muito polêmico e relevante, que eu vou fazer um vídeo futuramente, a importância dos zoológicos para a conservação das espécies. Você deve estar, se você não conhece muito, se você está vendo o vídeo e não sabe muito sobre as áreas da biologia, né, esses negócios, deve estar assustando. Mas como assim zoológico ajuda a conservar as espécies e preservar os animais, a natureza? Mas eles não prendem os animais e deixam os animais presos, confinados? Mas aí que tá. Essa ararinha azul, imagina se ela não tivesse mais em nenhum zoológico, não tivesse mais em um zoológico, ou no mundo todo, ou inclusive no Brasil, coisa assim. Ou seja, o último indivíduo foi visto, eu falei, década de 90, já não tinha mais ela. Então, e aí? Como é que ia fazer? Acabou, a espécie ia ser, aí entra na categoria extinto na natureza e categoria extinto geral. Acabou, ela não existe mais em nenhum canto do planeta. Então, por isso os zoológicos são importantes. Mas vamos voltar à questão da conservação, porque a ararinha azul é um exemplo, a volta dela para a natureza agora é um exemplo de conservação. O ponto é esse, porque a espécie não existe mais na natureza e tinha esses indivíduos ainda em cativeiro, eles vão ser reintroduzidos novamente. E porque como é que pode dizer, esse projeto der certo, tem uma eficácia boa, conseguiu reintroduzir os animais começarem a voltar, ou podemos pensar já em outras espécies e seguir o que eles fizeram. Como eles fizeram o procedimento, a observação desses animais em cativeiro, como foi a reprodução deles em cativeiro, e assim, tudo o que fizeram, o Pará inteiro, totalmente. Então, aí por isso que ele é um exemplo, vai ser um exemplo para outras futuras espécies que já devem, algumas eu não tenho aqui de cabeça um exemplo de uma outra que está extinta na natureza que possa voltar, mas com certeza há, que só vivem em cativeiro. Aí por isso que ela é um grande exemplo para nós biólogos, conservacionistas da natureza e outros, para um exemplo para essas pessoas terem, seguirem esse exemplo da ararinha azul. Então o ponto principal é esse, por isso que ela é importantíssima, né? E sempre há uma diferença que eu gosto de enfatizar,
que é a diferença entre preservação e conservação. Que a diferença preservação se dá como é que pode dizer? Uma sensação de intocabilidade. Preservar uma coisa, por exemplo, essa mata que eu estou aqui, se você quiser trabalhar com ela na preservação, você não pode tocá-la. Ela é intocável, não pode mexer e tudo mais. Já a conservação, por exemplo, essa área, beleza, mas ela pode ser parte dela explorada. Ter estudos mais aprofundados, né, mexer com as espécies daquele local para ver como elas estão e trabalhar com ela. E isso é a conservação, ter a nossa influência humana para ajudar a conservação daquelas espécies, conservá-las. Então, Ararinha Azul é muito importante esse projeto delas voltarem para a natureza, que é um grande exemplo da conservação. Inscreva-se no canal e se não inscreveu ainda, vai ajudar a gente demais, porque quanto mais a gente subir o canal, quanto mais a gente passar para vocês essas espécies que talvez vocês nem conheciam, quanto mais pessoas conhecerem as espécies, mais vamos conseguir preservá-las e conservá-las. Então é isso aí, deixa joinha, um comentário do que achou do vídeo, né? Compartilhe com seus amigos e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.